Olá, muito bom dia para você, ligado na nossa Band TV, no ar mais um Boca no Trombone, o espaço de consultoria e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito obrigado pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. A partir de agora, canais abertos para a sua participação nas dúvidas de previdência e de direito do trabalho e, claro, você opinando sobre o tema que daqui a pouquinho a gente coloca em pauta aqui para a sua manifestação. Participe pelo WhatsApp, também pelo e-mail, navegue aí no nosso portal, no programa bocanotrombone.com.br, que tem muitas notícias na área previdenciária e trabalhista. O que queremos saber hoje? Qual é a reflexão desse domingo? É possível aquecer a economia durante a pandemia? É o que a gente quer saber. Estamos nessa dicotomia, da saúde com a economia. Queremos saber quais são as estratégias, o que pode ser feito nesse ponto. Participe aí pelos nossos canais de contato e, claro, reforço, você participa também mandando as dúvidas de direito previdenciário e de direito trabalhista aqui no Boca no Trombone. Uma das áreas, gente, que mais está tendo retrocesso, que mais tem tido dificuldades é a área do comércio, pelas diversas restrições que todo mundo sabe. Então trouxemos dois representantes dessa área. Quem começa falando conosco aqui pelo Sindec, o Sindicato do Comércio aqui da capital, de Porto Alegre, o seu presidente, Newton Neco. Ele avalia, num primeiro momento, como está essa situação, se é possível ou não aquecer a economia durante a pandemia. Estamos passando por um momento muito difícil no mundo, com essa pandemia do coronavírus. Tem infectado milhões de pessoas, milhares de pessoas têm morrido por causa desse vírus, milhões de empregos perdidos no mundo. Aqui no nosso Brasil são milhares de empresas fechando, trabalhadores perdendo seus empregos. É um momento muito difícil que estamos passando no mundo. E é uma coisa nova, ninguém sabe como lidar com esse vírus. Não existe vacina até chegar alguma coisa que cure, algum remédio, alguma medicação ou alguma vacina para prevenir. Lamentavelmente, teremos que aprender juntos como sobreviver nesse momento tão difícil. E para nós não há diferença entre economia e saúde. Essa dicotomia não existe, porque uma está ligada à outra, tanto a economia quanto a saúde. Se não tivermos saúde, não teremos economia, porque não teremos quem consuma, quem utiliza os serviços. Por isso é fundamental, primeiro, combater o vírus, dar saúde para a população e depois pensarmos na economia, como vamos sair dessa crise tão difícil que estamos passando. E é difícil para todos, Como a gente falou antes, a área do comércio tem sofrido bastante. Vamos dar uma viajada? Vamos ali para o Vale dos Sinos? Sim, porque a presidente Maria Cristina Mendes, do Sindec de Novo Hamburgo, participa do Boca no Trombone na manhã desse domingo e traz um apanhado de como a situação está lá na cidade, aqui da grande Porto Alegre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da produção do programa para estar aqui hoje discutindo acerca de como aquecer a economia em um momento de pandemia. O Sindicato dos Comerciários de Novo Hamburgo representa cerca de 18 mil comerciários distribuídos nas cidades de Novo Hamburgo, Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos e Campo Bom. Dentro desse universo de 18 mil comerciários, nós temos aqueles comerciários do setor de varejo, do setor de atacados, do setor de peças, dos supermercados, das farmácias. E com essas subdivisões, nós tivemos aqueles comerciários que tiveram que parar imediatamente quando foi decretado o estado de calamidade pública, e aqueles comerciários que se mantiveram trabalhando quase que normalmente, como, por exemplo, os comerciários de farmácias, comerciários de supermercados. Então, neste momento, o sindicato ainda não tem um panorama, preciso de como está a categoria. Nós tivemos cerca de 5 mil contratos suspensos, reduzidos e algumas demissões também, mas neste momento ainda não conseguimos precisar o tamanho de todo o estrago da situação que se apresenta. E é um cenário que é uma realidade em todo o país. Na última sexta-feira saíram dados que o desemprego em 2020, nesse primeiro quadrimestre, ele teve um incremento muito maior do que o mesmo período comparado
com o ano passado. Obviamente que muito se deve à questão da pandemia. E como pensa o nosso consultor na área de Direito da Previdência? Com muita alegria, muito prazer, estamos recebendo mais uma vez aqui no Boca no Trombone, hoje de um jeito um pouco diferente, né? Ele está lá em home office, trabalhando e trabalhando bastante em defesa do direito da Previdência, doutor Guilherme Portanove, em nome de Portanove e Paiva Advogados. Doutor Guilherme, obrigado por atender o nosso convite, mesmo em casa aí, nos dá a sua sabedoria aí para os telespectadores e a sua opinião sobre essa temática. Tem possibilidade? É possível aquecer a economia durante esse duro período que estamos vivendo, o período da pandemia? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos telespectadores. Serei bem breve para deixar para os debatedores aprofundar sobre esse tema. Se antes da pandemia, vamos pegar assim a metade da última década, nós já não víamos programas para aquecer a economia, programas de gerar emprego. Agora, antes nós tínhamos 35 milhões de trabalhadores no mercado informal de trabalho, 15 milhões de desempregados. Nós não temos nem noção de em quantos milhões se duplicou, se triplicou esses números. E isso tudo enfraquece a Previdência Social e enfraquece a economia, porque estudos da CPI, que hoje faz 3 anos que eu participei da CPI da Previdência lá no Congresso Nacional, que 70% dos municípios vivem do dinheiro da Previdência mais do que o Fundo de Participação Municipal. Então eu vejo um cenário caótico. Sim. E nós, infelizmente, vamos ter um mundo antes e depois da pandemia. É, realmente, uma realidade que ninguém esperava, ninguém queria, né, que tivesse essa trajetória. O doutor Guilherme está com a gente para responder as dúvidas, pessoal. Pode mandar, pode encaminhar pelo WhatsApp, pelo e-mail, ele responde para você. Doutor Guilherme, a Ivana, ela diz o seguinte, que na carta de concessão, as contribuições feitas pelo segurado eram sobre 2 salários mínimos, na maior parte do tempo, né? E, no entanto, quando foi concedido o benefício, ele veio no valor mínimo. Ela pergunta, né, existe alguma possibilidade de se reclamar algo junto ao INSS? Bom dia, senhora Ivana. Infelizmente, os benefícios previdenciários foram desvinculados do salário mínimo desde 88. Então, infelizmente, não existe uma regra de eu pago sobre 2, sobre 3, sobre 4 salários mínimos que vai lhe garantir receber proporcionalmente. É uma média aritmética, então, infelizmente, por essa linha de raciocínio jurídico, a senhora não vai ter êxito no judiciário. Certo. Doutor Guilherme, o Rodrigues pergunta o seguinte, um amigo meu se aposentou e não ganha o 13º, o que pode estar acontecendo? O único benefício que tem, pago pelo regime geral, que é o benefício assistencial, que não tem 13º, é o LOAS. Então, tem que ver se ele se aposentou pelo regime geral, por idade, tempo de contribuição especial, ou invalidez, e aí tem o 13º, ou se ele não está ganhando o 13º, o governo não costuma errar nisso, muito provavelmente ele esteja recebendo o LOAS, que é um benefício assistencial que efetivamente não gera pensão e não tem 13º. Tá certo. Doutor Guilherme está com a gente também na nossa Rádio Bandeirantes. Olha só, sempre aos sábados às 7h30 da manhã. Aos sábados na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Nos prestigiem em AM 640 e FM 94,9. Vai publicar algo de direito da Previdência ou do direito do trabalho? Olha aí a nossa hashtag Bocano31. Sim, 31 anos sempre ligados aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. E use e abuse das nossas redes sociais, que são diversas, você pode entrar em contato conosco por uma delas. Hoje a gente está querendo saber a opinião de você aí de casa. É possível aquecer a economia durante o período de pandemia? Volta aqui no Boca o Sindec de Porto Alegre, com o seu presidente Newton Neco. Por estarmos vivendo um momento tão diferente no mundo em função da pandemia, nós temos que pensar diferente, não podemos pensar como estávamos pensando antes da pandemia, na questão do consumo, na questão da nossa vida no dia a dia. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre, junto com alguns sindicatos patronais aqui da nossa cidade, como o Sindilojas, pensando
nesse problema e buscando soluções diferentes daquela que a gente negociava até o ano passado, resolvemos fazer uma convenção coletiva onde abre a possibilidade das empresas de anteciparem férias coletivas, anteciparem férias, reduzir a jornada de trabalho com a redução do salário e também a suspensão do contrato, que pode ser de 60 dias, prorrogável mais 30 dias. Quer dizer, essa é uma solução que o empresário também tem que usar antes de pensar na demissão. Nós acreditamos que é uma saída para nós tentarmos amenizar a questão do desemprego e a questão da renda das empresas, para manter as empresas vivas, para manter as empresas atuando. Essa foi uma saída que nós achamos juntos, em conjunto, para buscar uma alternativa para as empresas poderem sobreviver nesse momento tão difícil. Então teremos aí, pela convenção, até 90 dias e esperamos que isso melhore daqui para frente. E veja como é importante essa junção, né? Patronal com o empregador, juntos, parados, pensando e configurando aí uma solução, uma ideia adequada para todos, né? Como falou o presidente, bom para o trabalhador e bom para o empregador. A gente precisa manter as nossas empresas, em especial as médias e pequenas empresas, vivas durante esse período da pandemia. Vamos saber novamente como estão as questões lá do Vale dos Sinos, do comércio do Vale dos Sinos. A presidente Maria Cristina Mendes volta aqui no Boca no Trombone em nome do Sindec de NH. Bem, pode ser uma visão um pouco simplista de uma sindicalista que não entende de nada de economia, mas o que nós vemos hoje é que está faltando um pouco de foco e de agilidade por parte da equipe econômica do governo federal, no sentido de efetivar as tão famosas, tão faladas, né, linhas de crédito para capital de giro, para financiamentos bancários, para atender os pequenos e médios empresários, os pequenos e médios comerciantes, que são estes que mais empregam efetivamente. As grandes redes, as multinacionais, essas se reinventam, essas estão se focando no e-commerce, mas o pequeno e o médio empresário, este sim, precisa de uma atenção urgente e efetiva do governo federal, como uma forma de manutenção dos postos de trabalho nos próximos meses. Então, isso realmente eu acredito que seja um instrumento de aquecimento da nossa economia neste momento de crise, nesse momento difícil. É o que a gente estava dizendo, né? Temos que sim dar todo o aparelhamento necessário para a manutenção das médias e pequenas empresas. Dúvidas de previdência? Encaminhe para a gente. Dúvida de previdência e de direito do trabalho. Daqui a pouquinho tem um Dica Trabalhista, hein? Respondendo para você. Por enquanto, vamos com o Dr. Guilherme Portanova, do Portanova e Paiva Advogados. Responda para a Cristina uma pergunta sobre o auxílio emergencial, Dr. Guilherme. Diz que o esposo está desempregado e até agora não recebeu o dinheiro do auxílio, né? Ele tinha trabalho informal, mas até agora fez o cadastro, não recebeu nada. E segundo ele, a Dataprev não deu uma motivação para essa negativa aí, a dúvida encaminhada pela Cristina. Bom dia, senhora Cristina. Infelizmente, nós estamos presenciando vários problemas no cadastramento e recebimento do auxílio emergencial. Então, muitos problemas por culpa do governo, muitos problemas por culpa daquele que faz o cadastro. Qualquer inconsistência pode gerar um problema de não liberação do valor. Se nessa sua segunda tentativa restar frustrada, recomendo que procure ou uma defensoria pública do seu município ou um advogado de sua confiança para postular judicialmente. Tá certo. O doutor Guilherme segue conosco para responder as questões previdenciárias e agora a gente vai responder as dúvidas de direito do trabalho que estão chegando para a gente, sim, no nosso quadro, o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano. Muito bom dia aos amigos do Boca, os nossos queridos telespectadores. Dr. Solano, no Dica Trabalhista de hoje, nós vamos responder a dúvida que foi enviada pelo telespectador Sérgio. Ele diz o seguinte: assinou um contrato de suspensão do seu contrato de trabalho e ele gostaria de saber se vai continuar recebendo 100% do valor do seu salário. Sérgio,
Só existe uma faixa de trabalhadores que vai continuar recebendo exatamente a mesma coisa que recebia nessas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. É quem recebe o salário mínimo. Ou melhor, quem recebia o salário mínimo vai continuar recebendo o salário mínimo mesmo em casos de suspensão. Qualquer outro valor que você eventualmente recebesse, ele terá sim uma redução que pode ser pequena ou grande. Por quê? Porque o teto estabelecido pelo governo para pagamento desse benefício é o teto do seguro-desemprego, que equivale hoje a R$ 1.813. Então, um trabalhador que receba R$ 5.000 por mês, numa hipótese de suspensão do seu contrato de trabalho, ele vai receber no máximo R$ 1.813. Um trabalhador que receba hoje R$ 2.000 por mês, ele irá receber em torno de R$ 1.500. E um trabalhador que recebe hoje R$ 1.500, se o seu contrato de trabalho for suspenso, ele vai receber em torno de R$ 1.200. Então, salvo se a sua hipótese for uma hipótese de salário mínimo, qualquer outra terá sim uma redução, infelizmente. Dr. Solano, por hoje era isso. Um bom dia a todos. Valeu, obrigado, doutor Marcelo Armiliato, do nosso time de consultores de Direito do Trabalho. Sempre continue mandando as dúvidas no nosso Dica Trabalhista. Se não respondemos aqui, nas nossas redes digitais, a resposta está lá para você. Mais dúvidas de Previdência? Sim, hoje quem está conosco é o doutor Guilherme Portanova, lá no home office dele. Responda para a Rosani, ela está com um contrato suspenso por 2 meses. Ela quer saber, doutor Guilherme, se esse tempo vai contar, vai somar para a futura aposentadoria dela. Tem que ter a contribuição previdenciária. Então, tem que ver em que termos que se deu essa suspensão. Tá? A empresa pagando a contribuição previdenciária conta para aposentadoria. Existe também a suspensão quando a gente está afastado também por auxílio-doença, que se for intercalado com contribuição também conta. Mas tem que ver como é que foi se dada essa suspensão no contrato de trabalho. Tá certo. Bom, gente, hoje a gente está conversando sobre a possibilidade, se existem alternativas para esse momento, né, nós aquecermos a economia durante a pandemia. E nesse domingo estreia um novo quadro aqui no Boca no Trombone. Estamos trazendo aí mais uma consultoria. Temos a previdenciária, temos a trabalhista. Desde a semana passada temos aí a consultoria da área psicológica, né? E agora, a partir desse final de semana, temos a área financeira, que é um momento que a gente precisa sempre olhar, né, com carinho. E essa questão está sendo abordada no quadro de hoje, o nosso Educação Financeira, chegando com o Rafael Toro. Bom dia, Solano e telespectadores do Boca no Trombone. Meu nome é Rafael Toro, sou professor de finanças e hoje a gente veio falar sobre ou não é possível aquecer a economia no meio dessa pandemia. A palavra-chave agora se chama adaptação. A gente precisa se adaptar a esse novo mercado com essa pandemia, utilizando ferramentas eletrônicas, canais eletrônicos para distribuir nosso produto. E quando a gente fala sobre distribuição de produtos, serve tanto para profissionais liberais como também para empresários. A gente está vendo empresas como a Magazine Luiza, Via Varejo, Central, conseguindo aumentar as suas vendas mesmo nesse momento de pandemia. Por quê? Porque eles estão presentes no Instagram, Facebook, WhatsApp, utilizando com seus próprios funcionários ferramentas como o Zoom, o Hangout, para ficar próximo tanto dos funcionários para fazer as reuniões, como também com seus devidos clientes. Então, você se adaptando a esse mercado, você vai conseguir aumentar a sua renda, aumentar o seu faturamento e se posicionando novamente. Então, essa fica a nossa dica. Vá para os canais digitais e com isso a gente vai conseguir vencer essa crise na parte econômica. Tá bom? Fica essa dica, um grande abraço e até a próxima. Tá certo, obrigado ao Rafael Toro, né, da Toro Educação. Tem sugestões, tem pautas que você quer que a gente fale aqui no Educação Financeira? Mande para a gente, mande para os nossos canais. E também agora a gente vai, cada domingo, trazer notícias, né, da área de Previdência, notícias da nossa Comissão de Seguridade Social, a Comissão Especial da OAB.
A pedido da OAB-RS, o INSS suspendeu os prazos processuais para as entidades conveniadas devido à instabilidade no sistema. O presidente da Comissão Especial de Seguridade Social, Dr. Tiago Kidrick, frisou que a OAB mantém constante diálogo com o INSS e a medida foi solicitada para auxiliar a advocacia e os usuários durante a pandemia. O INSS informou que os prazos voltarão a contar a partir de um novo comunicado. Sempre, todo domingo, também notícias aqui no Boca no Trombone da nossa Comissão Especial de Seguridade Social da OAB-RS. Mais dúvidas? Rapidinho aqui, antes do nosso intervalo, doutor Guilherme Portanova. A Gorete, lá de Bagé, ela diz o seguinte, tem 59 anos de idade e 15 de contribuição. Ela quer saber se já pode pedir aposentadoria. Bom dia, senhora Gorete. Pela regra antiga, que estava vigente até 13 de novembro do ano passado, antes da emenda constitucional 103, era com 60 anos e 15 anos de contribuição. Estabeleceu-se como a idade das mulheres vai para 62 anos, neste ano de 2020 é 60,6, 60 anos e 6 meses. Ano que vem vai para 61, até chegar 6 meses a cada ano a 62. O que eu recomendo? Procure um advogado de sua confiança para fazer um planejamento previdenciário para ver se neste ano, ainda com 60,6, 60 anos e 6 meses, você vai conseguir pegar lá, fechar a idade para 2020, se não 2021. Tá certo. Doutor Guilherme Portanova volta daqui a pouquinho. Agora é a rápida parada para o nosso intervalo, para o seu café, o seu mate. Daqui a pouco voltamos com mais Boca, ano 31, sempre na luta. Compartilhar sempre fez todo sentido para Demilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. Voltando com o Boca no Trombone, o seu espaço de consultoria e debates aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mais uma vez, muito obrigado pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Participe do programa, tem os nossos canais do WhatsApp, também o e-mail. Você pode fazer as perguntas de previdência e de direito trabalhista e opinar sobre o tema. É possível, durante a pandemia, aquecermos a economia? É o que a gente quer saber e vamos direto aí para a opinião final dos meus debatedores. Em nome do Sindec de Porto Alegre, seu presidente, Newton Neco. Como tudo é novo nesse momento que estamos vivendo, além da saída já aqui apontada pelo sindicato, nós também temos que pensar diferente do que vínhamos pensando antes, como eu vou dizendo. Estamos vivendo um momento único e diferente da nossa vida. Tiraram nós da zona de conforto. Temos que pensar fora da caixinha. Então, eu acredito que há outras soluções para as empresas também. Além da convenção coletiva, pensar diferente o seu negócio. Fazer drive-thru, fazer teleentrega, fazer outros tipos de atividade, como o delivery, sei lá, buscar outras alternativas que ele não estava acostumado a vivenciar, sair da sua zona de conforto, pensar diferente como atrair os clientes novamente para o consumo e manter a sua renda e manter os empregos dos seus trabalhadores. Eu acredito que esta é a saída para nós hoje, porque temos que ficar em casa, é o único meio de combater a pandemia e o coronavírus, porque não existe remédio. Então, nosso conselho é esse. Fiquem em casa e busquem alternativas. É usar da criatividade, né, gente? Vamos usar e abusar dela. Vamos lá para o Vale dos Sinos? Vamos sim. A presidente Maria Cristina Mendes, pelo Sindec de Novo Hamburgo, conclui a sua participação aqui no Boca. Acredito que a manutenção e a ampliação de programas sociais de distribuição de renda, como o BEM, como o Bolsa Família, sejam fundamentais neste momento, como forma de também aquecer a economia, porque tem que, para que a gente consiga, assim que volte à normalidade o comércio, para que a gente possa ter consumo, é necessário que tenha renda, né?
uma coisa puxa a outra. Então, é fundamental a manutenção e a ampliação desses programas sociais. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição e foi um prazer, né, participar deste programa com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece, presidente Maria Cristina, realmente boas ideias, temos que ter, né, dinheiro circulando para o comércio funcionar. Vamos rapidinho na nossa consultoria previdenciária aqui com o doutor Guilherme Portanova, do Portanova e Paiva Advogados, o Getúlio, ele é lá de Santa Maria, diz que a esposa tem 57 de idade, já contribuiu 7 anos e meio. Ele quer saber se ela tem que contribuir por mais 8 anos como MEI, microempreendedor individual, para poder se aposentar no futuro. Doutor Guilherme. Bom dia, senhor Getúlio. Agora, né, com a nova reforma da Previdência, é 62 anos para as mulheres e 15 anos. Então, sim, vai ter que preencher os 15 anos e os 62 anos de idade, porque ela vai, quando ela preencher a carência, ela já vai estar com 62. E cuidado com as contribuições sobre o MEI, porque só vale para aposentadoria por idade. Chega direto no escritório casos de que pagaram pelo MEI e tinham direito a tempo de contribuição. Sim. E tem que fazer a complementação. Tá certo. Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua participação aqui no Boca no Trombone. Siga firme aí na luta pela nossa Previdência. Um grande abraço. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um grande abraço, um ótimo domingo a todo mundo. Obrigadão, doutor Guilherme Portanova, do Portanova e Paiva Advogados. Agora é hora do momento suave. Vamos baixar a rotação e vamos ouvir a mensagem no nosso quadro, O Tempo de Cuidado. Bom dia, Solano. Bom dia, telespectadores aqui da Bandeirantes. Hoje, no Tempo de Cuidado, eu venho falar sobre resiliência. Resiliência é a nossa capacidade de poder lidar com as situações frente à crise, de um modo em que a gente consiga passar por esses momentos sem grandes problemas emocionais. De que modo a gente exercita a nossa capacidade de resiliência nesse momento de pandemia com o Covid? Podendo se colocar de um modo positivo frente às situações e podendo, de uma forma prática, ir organizando pequenas metas. Como, Cíntia? O empresário vai fazer metas para a sua equipe, para a sua empresa, para o próximo mês. Na sua casa, o senhor vai organizar as metas para a família para a próxima semana. Dessa forma, tu vai conseguir colocar em prática todas essas organizações, consequentemente vai se sentir produtivo e, sentindo produtivo, vai ter mais satisfação, o que é super positivo no momento que a gente se sente não conseguindo produzir tanto. Então essa é a minha dica de hoje. Vamos desenvolver a nossa capacidade de resiliência fazendo o que é possível no momento. Não se cobre tanto, certo? A gente se vê semana que vem. Tchau! Também tem sugestão de pauta aqui para o nosso Tempo de Cuidado, mande pra gente. Acabou, gente. Ponto final no Boca desse domingo. Encontro está marcado, sim, para a semana que vem, a partir das 8h30, durante a semana, Facebook, tem o site, canal no YouTube, Instagram, a nossa conta no Twitter, cardápio farto para a gente se comunicar no nosso Boca no Trombone, ano 31, sempre na luta.